Olá, eu sou a Adriana Oliveira, esse é mais um Processo Civil Descomplicado e hoje a gente vai falar de competência. Vem com a gente! Então, esse vídeo aqui, além dos processualistas que eu sei que já estão acompanhando e curtindo tudo, eu chamo também os previdenciaristas, porque a gente vai falar de competência previdenciária da Justiça Estadual. Gente, falar de direito previdenciário, de direito do trabalho, de direito tributário, tudo tem a ver com o processo civil, porque o processo civil ele é a espinha dorsal do processo. O processo civil ele é usado de maneira subsidiária em todos os outros tipos de processo. Eu desafio vocês, tragam aqui alguma previsão desses outros ramos de processo, trabalho, tributário, previdenciário, que não tenha similitude com o que está previsto lá no CPC. Então, se a espinha dorsal é o processo civil, é importante que todo mundo conheça as regras básicas do processo civil. Hoje a gente vai falar um pouquinho de previdenciário casado com o processo civil. Então vamos lá? A previsão da competência da Justiça Federal está lá na Constituição, que fala o seguinte: sempre que a União tiver interesse numa causa, quem vai julgar e processar a demanda é a Justiça Federal. Quando eu falo de causa previdenciária, eu falo que nenhuma das partes do processo eu vou ter o INSS, que é uma autarquia federal. Logo, as demandas que figurem como parte o INSS serão de competência da Justiça Federal, por se tratar de uma autarquia federal. Entretanto, a própria Constituição, lá no artigo 109, fala o seguinte: tem uma exceção. Se essas demandas decorrerem de acidente do trabalho, a competência é da Justiça Estadual e essa competência é absoluta. Além dos casos em que a gente tem um pedido previdenciário que vai decorrer de um acidente de trabalho, a Justiça Estadual também pode julgar processos previdenciários numa outra situação. Quando ali na cidade, na comarca, não seja sede de Justiça Federal, que é uma competência que a gente chama de competência delegada. Ou seja, a competência é da Justiça Federal, mas como ela não está presente naquele local e a estadual está, essa competência vai ser delegada para que todos tenham o acesso facilitado à justiça. Vamos falar então das duas hipóteses em que a Justiça Estadual pode julgar causa previdenciária? Vamos começar pela primeira hipótese, que é a que decorre de acidente de trabalho. Eu não sei onde vocês atuam, na comarca que vocês atuam, mas eu, por exemplo, atuo na comarca de Salvador e, inclusive, temos na nossa Justiça Estadual uma vara especializada, que é a vara de acidentes do trabalho, que maciçamente julga causas previdenciárias. Então, essa competência, como eu já falei, é absoluta, definida lá na Constituição, que é originária da Justiça Estadual, nos traz a conclusão de que, se a competência é sim da Justiça Estadual, definido lá na Carta Magna, quem vai julgar os recursos dessa ação previdenciária é o próprio Tribunal de Justiça vinculado àquele juízo. Então, todos os recursos dessas causas que se originaram na Justiça Estadual vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça local. A segunda situação, a segunda hipótese em que a Justiça Estadual julga uma demanda previdenciária é no caso da chamada competência delegada. E quando é que acontece a competência delegada? Ela acontece quando naquela cidade, quando naquela localidade onde reside o autor, não tem sede da Justiça Federal, mas é sede da Justiça Estadual. Então, não só para a demanda previdenciária, mas como, por exemplo, para a demanda trabalhista, a Justiça Estadual acaba recebendo isso. E o que começou a acontecer? É que os fóruns estaduais, as varas estaduais foram inchando, principalmente no interior, onde não tem a Justiça Federal, de demandas previdenciárias. E aí eu quero falar de uma lei que é de 2019. Essa lei, eu vou botar aqui o número dela na descrição do vídeo, ela passou a valer em 2020, que ela diz o seguinte: vamos considerar o domicílio do autor, porque quem define a competência é o domicílio do autor nessas causas previdenciárias. Se ele estiver até 70 quilômetros de um local que seja sede da Justiça Federal, é aquela cidade onde é a sede da Justiça Federal, a comarca competente onde deverá ser ajuizada a demanda. Se for além desses 70 quilômetros, aí sim a competência é da Justiça Estadual.
E com isso a gente já percebeu um esvaziamento das demandas previdenciárias na Justiça Estadual, onde não há Justiça Federal, que são essas hipóteses de competência delegada. Agora, atenção, isso é importante. O que é delegado é a competência e não a jurisdição. A permissão de delegação é da competência. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Por um detalhe que eu percebo que causa muita confusão, que diz respeito a quem é o tribunal a quem eu endereço os meus recursos. Como eu falei aqui, as causas previdenciárias que decorrem de acidente de trabalho têm como competência originária a Justiça Estadual. Então, se a competência já é dela, quem vai julgar esse recurso é o Tribunal de Justiça local. Mas a competência delegada, que é essa que eu estou falando, que a gente ajuiza na Justiça Estadual porque não tem uma federal ali presente, originalmente a competência é da Justiça Federal. Ela está delegando a competência, ela está emprestando a competência para garantir o acesso à justiça de todos. Então, nesse caso, a gente dirige o recurso para o TRF vinculado àquela região. Então, essas são as duas hipóteses em que a Justiça Estadual ela julga demanda previdenciária. Eu espero ter ajudado a esclarecer isso para vocês, de que pode ser por delegação ou pode ser originária, previsto lá no artigo 109 da Constituição Federal, quando decorre de acidente de trabalho ou causa acidentária. Nesse caso aqui, a competência é originária da Justiça Estadual, então a gente recorre para o Tribunal de Justiça. No caso da competência delegada, a competência é originária da Justiça Federal, a gente está usando de maneira emprestada a Justiça Estadual, então a gente vai dirigir os nossos recursos ao TRF daquela região. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. E se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu respondo. Peço a vocês que curtam o vídeo. Mais uma vez, se inscrevam no canal. Esse ainda é um canal bebê, ele está crescendo. Eu conto com o apoio de todos vocês para que a gente possa fazer dele um lugar fantástico para a gente falar de processo. Espero que tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!